Semana passada nós falamos sobre o filho pródigo e falamos sobre um espírito de orfandade, que ronda o nosso Brasil, que ronda as nossas vidas. Nós não podemos aceitar isso. Eu quero que, por favor, o Guilherme coloque lá, Isaías 64:8. Coloque no telão, se você puder abrir na sua Bíblia. Eu estou preferindo ler aqui no telão porque a minha Bíblia diminuiu as letras. Essas Bíblias diminuem a letra, né? Mas agora, Senhor, Tu és o nosso, diga, Pai. Nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Vamos ler novamente, você vai falar Pai no momento que chegar no texto. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Aleluia, Senhor. Feche os teus olhos mais um instante. Senhor Deus, nós colocamos, Pai, os nossos corações neste momento, Pai, de forma em que a Tua palavra, Senhor, venha penetrar em nossas vidas como uma faca de 2 gumes, Senhor. Pai querido, eu não sei o que Tu tens para fazer nesta noite, mas Tu sabes e tens o melhor, Pai, para cada vida, cada família, cada filho Teu nesta noite. Abençoe a Tua igreja, Pai. Pai, eu repreendo toda a arma de Satanás, todo espírito contrário, eu cancelo e coloco por terra em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Nós falamos sobre cinco pensamentos de quem tem o espírito de orfandade. Aquele que pensa somente em si e não como família, pensa somente em si próprio. Número 2, os benefícios pessoais vêm antes da honra ao Pai. Número 3, os bens são muito importantes, são mais importantes do que a casa. Número 4, ele se desliga do pai e da sua posição na casa, ou seja, ele se desliga da posição de filho. E número 5, ele administra mal e coloca tudo a perder. Eu acredito que você deve ter debatido, ouvido um pouquinho mais na sua célula, você que foi para a célula, você que esteve na célula, se o teu líder foi fiel a essas esboço, você deve ter aprendido um pouquinho mais. Nós falamos quinta-feira na nossa célula, eu fiz uma pergunta: quem estava mais errado aí? Quem era o mais errado? Quem errou mais? O pai ou o filho? Nessa história, o filho que foi para o pai e pediu: pai, eu quero a minha parte na herança, porque eu quero a minha liberdade. Foi o filho que errou, ou foi o pai que errou? O pai que errou, liberando a parte da herança para o filho. O que você pensa sobre isso? É muito interessante isso, amados, muito interessante, porque o texto não relata, mas você que é pai, na célula saiu de tudo quanto é resposta lá, né? Foi muito legal, um debate interessante demais. Mas você que é pai, você sabe que não está escrito nesse texto, mas certamente esse pai fez de tudo para o filho não sair. Certamente esse pai deve ter tentado persuadir o filho: filhos, você tem certeza que você quer sair, que você quer ir embora de casa? Eu creio que não foi uma conversa pela manhã e à tarde ele já deve ter saído com todos os haveres. Mas o que Jesus estava ensinando sobre essa parábola? O que Jesus estava querendo mostrar sobre a parábola? Ele estava falando do reino de Deus. Porque as pessoas vêm para o reino
de Deus, as pessoas vêm, conhecem a palavra, vêm para o Senhor, e elas têm a liberdade de andar com Jesus, andar com o Senhor. Mas chega um momento que as pessoas falam assim, não, mas eu quero ser livre. E aí esse filho pródigo, ele representa os filhos de Deus, a igreja de Jesus Cristo. O pai é Deus, a fazenda é o reino. E a herança que o pai deu para esse filho é a liberdade. A liberdade dele sair, fazer o que quiser, como quiser, da forma em que quiser. E aí nós entramos em algo espiritual, porque Deus não vai fechar a porta da igreja com a chave e falar assim, você não vai sair daqui. Porque Deus deu livre arbítrio. Deus deu livre arbítrio. Ainda bem que eu sou livre, não é? Olha, irmão, o livre arbítrio é uma arma de destruição, se não souber usar. O livre arbítrio, porque ele pode te levar à salvação, mas se você não estiver firmado em Deus, ele pode te levar para o inferno. E esse jovem, ele estava em casa, ele estava comendo o pão, ele se desligou da posição de filho, porque ele falou assim, eu quero a minha liberdade. A maior herança para ele era a liberdade. E quando ele recebeu a liberdade, porque Deus não se opõe de você sair da presença dele, ele não quer que você saia, ele não deseja que você saia da presença dele, mas como é você quem decide, então ele não se opõe, você sai da presença dele a hora que você quiser. Por isso que o texto não fala, o pai tentou segurar o filho, porque é espiritual, essa parábola como as outras é espiritual, e nós temos que encarar isso como espiritual, queridos, espiritual. Por isso que o pai entregou, porque lá na célula falaram, mas aquele pai foi muito mole. Aquele pai foi muito, se fosse eu não daria. Mas as pessoas negociam com Deus. Deus, eu quero a minha liberdade. Eu quero fazer o que eu quero. Imagina, eu estou aqui na igreja, tem que vir para culto, tem que vir para reunião, tem que vir para isso, tem que devolver dízimo, tem que ser ofertante. Eu vou para o mundo. E o pai não se opõe. E esse filho foi e não soube administrar os bens. O que é o bem? A liberdade. Não soube administrar a liberdade que Deus deu. E gastou a liberdade, provavelmente com mulheres, com bebida, com drogas. E foi parar no fundo do poço. Foi parar num abismo, a ponto de comer lavagem com os porcos. Porque é isso que o diabo faz com aqueles que se afastam da presença de Deus. É isso que o diabo faz com aqueles que saem da presença de Deus. Negociam a liberdade, porque acham que lá fora é melhor, que lá fora vai fazer o que quer e não tem que dar satisfação para ninguém, não tem que dar satisfação para o pai. E esse filho foi, e muitas pessoas vão, muitas pessoas saem da presença do Senhor e acabam comendo as alfarrobas, as sobras que são lançadas aos porcos. Não pense que foi um processo fácil quando ele diz na palavra ali, quando ele lembra, eu estou aqui trabalhando para comer lavagem. Até os empregados do meu pai comem melhor do que eu. E eu preciso voltar para minha casa. Não pense você que isso foi também um pensamento dele pela manhã
e à tarde ele voltou. Porque só quem já saiu da presença de Deus sabe o que é para voltar. Só quem já negociou a sua liberdade, e liberdade não se negocia. A minha liberdade está nas mãos de Cristo. Paulo fala, eu sou prisioneiro de Cristo. E quem não conhece a palavra não entende isso. Paulo diz, eu sou servo do Senhor. Eu sou servo de Jesus Cristo. Espera aí, pastor, mas a palavra diz que ele não chama de servo, não chama de amigo, mas ele chama de filho. E por que se ele chama de filho, por que nós falamos que somos servos? Porque nós queremos servir a um grande Senhor. Nós somos servos de um grande Deus, de um grande Senhor. E Paulo entendia isso. Paulo entendia que a vontade dele... Eu já vou entrar na paternidade, tá? Paulo entendia que a vontade dele já não era mais dele, mas sim do Senhor. Por que Jesus te comprou? Está escrito lá, não fostes comprado com ouro, nem prata e nem coisas corruptíveis, mas fostes comprado pelo sangue. Ele te comprou, então você é dele. Ele me comprou, eu sou dele. Aí agora tem um movimento dos desigrejados falando, não, a graça me deixa livre. Quem disse? A graça te prendeu ainda mais, porque se você ficar longe dela, você vai para o inferno. Então Deus sabe o que faz. Como que comprou? Nós éramos de um fazendeiro. Nós estávamos em uma fazenda. A Miriam está aí? A Miriam está aí hoje? Não está aí, Marcos? Não. Conversei com a Miriam sobre isso. Nós estávamos em uma fazenda com a porteira fechada e nós éramos escravos. E aí Jesus foi lá na cruz, derramou o sangue dele e com o sangue ele foi lá e nos comprou. Nos tirou daquela fazenda, daquele reino. Ele nos tirou. Adriano, vem cá, hoje eu sou Jesus. Você sou eu. Não, o Adriano falou, eu pensei que ia ser o diabo. Não. Não tem nem jeito para isso. Então, o Adriano, que sou eu, nossa, vai dar um nó na cabeça. O Adriano, que somos nós, ele estava escravo dessa fazenda. Estava escravo dessa fazenda. E lá ele tinha que fazer o que aquele senhor mandava, porque o pecado colocou ele lá dentro daquele cerco. Mas um dia Jesus morreu na cruz, derramou o sangue, foi lá para aquele senhor, entre aspas, para aquele senhor e falou assim, ó, eu paguei eles, a vida deles com o meu sangue, você não tem mais poder sobre eles. Daí Jesus nos tirou daquela fazenda. Uhul! 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 Daí ele nos trouxe para o seu reino, para a sua verdadeira luz. Entra na minha fazenda, Jesus disse. Espera aí, mas ele tirou de uma fazenda e colocou em outra fazenda, em outro reino, e agora vai prender de novo? Não, a fazenda de Jesus não tem cerca. A fazenda de Jesus não tem cerca. Fica quem quer. Lá não tinha como. Lá quando chegava perto da cerca, a cerca era elétrica, tinha cachorro, tinha os capangas descendo a lenha. E eu não sei como é que pode, vou abrir um parênteses aqui, tem pessoas que querem sair ainda dessa fazenda e voltar para aquela. Então nós estamos aqui, o Adriano está representando a igreja. Porteira não existe, porque não tem nem cercado. E Jesus disse, aqui é o teu lugar. Por isso nós servimos a Ele. Por isso nós entregamos a nossa vida para Ele. E eu quero ser escravo do Senhor. Porque aqui não é lavagem, aqui é pão. Aqui é o melhor pão. Lá era assim.
chega a lata de lavagem e joga no chão. Blá, 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 blá. Lavagem, quando cai no chão, faz assim. E aí tinha que vir, se ajoelhar e comer daquela lavagem. Lá. Mas aqui, o Senhor senta à mesa, tomou o pão e, tendo dado graças, disse para comer. Mas está aberto, meu filho. Você é quem decide. Está aberto, igreja. E aí o jovem rico, obrigado, André. Aplauda Jesus na vida dele. Falei, jovem rico, mas era rico também, né? Quem está na presença de Deus é rico e não sabe. O jovem saiu porque negociou a liberdade. E nós não podemos negociar a nossa liberdade, igreja. A nossa liberdade tem que estar na mão dele, ele faz o que ele quer. Quando nós entendemos que ele é pai, que lá é escravidão, mas aqui tem um pai. Aqui tem um pai. Outro dia eu postei uma frase no Face assim: aquele que não consegue ver Deus como pai nunca vai enxergar a igreja como família. Ou aquele que não consegue enxergar a igreja como família nunca vai chamar Deus de pai. Você está entendendo, querido? Você está entendendo por que é tão difícil, às vezes, o convívio dentro de casa? Porque o diabo quer roubar esse referencial de pai. Porque aí, quando nós estamos na liberdade, a gente se acha cobrado, a gente se acha pressionado, e daí não tem porteira, não tem cerca, então eu quero minha liberdade. Quero minha liberdade, não estou mais lá naquela fazenda, mas não vai direto para lá. Vai fazer quem jogava sinuca, sabe o que é um 3 cantos. Vai de 3 cantos. Para sair de Pacal. 3 cantos. Né, irmão Hélio? Você balançou a cabeça, irmão Hélio, você era bom de sinuca, não era? Eu sou bom de pebolim, vocês sabem, né? Ninguém quer jogar contra mim, pebolim. Você está entendendo, querido? Que nós precisamos ter um referencial de pai. E por que Satanás luta tanto contra a família? Por que Satanás luta tanto contra a família? Porque quer destruir o referencial de família, o referencial de paternidade. Provavelmente, 99% das situações de filhos que não conseguem ter um referencial de pai em casa, não conseguem enxergar Deus como pai, chamar Deus de pai. Como começa a oração do Pai Nosso, a oração modelo? Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, Jesus deixou um modelo de oração. Quando você for orar, chama o Pai e coloca Ele no lugar dele. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, toda a honra, toda a glória, todo louvor sejam dados a ti. Esse é um modelo. Não é para rezar o Pai Nosso, é para ter esse modelo. Não é para repetir a oração, mas é para ter um modelo. Toda vez que eu dobro o meu joelho, eu falo: papaizinho querido, santo é o teu nome. Eu já me peguei aqui na igreja 15 minutos fazendo isso na minha oração. 15 minutos, 15, 20 minutos fazendo isso na minha oração, engrandecendo o nome dele. Depois eu vou para a minha família e começo a orar: abençoe a vida da minha esposa, abençoe o meu filho, abençoe a minha casa, abençoe o meu trabalho, abençoe até meu patrão. Pão nosso nos dai hoje. Da onde vem o pão? Ligou aí?
Quem não tem referencial de pai, quem não consegue enxergar Deus como pai, não consegue honrar as lideranças. O patrão vai ser sempre o diabo. Vai ser o capeta, vai ser o demônio. Aquele lá é o diabo vestido em gente. Não consegue honrar lideranças. Não consegue honrar o pastor, não vê o pastor como um pai. Se a igreja é família, o pastor é pai. Nem sempre a gente vai ter o pai que a gente quer, mas a gente sempre vai ter o pai que a gente precisa. Ele falou, não. Mas essa cara que você fez para falar isso, me desanimou. Ela falou assim, a gente não escolhe o pai. Ela falou assim, a gente não escolhe o pai. Amém, filha. Que assim seja. Claro que eu estou brincando. Eu estou brincando, mas existe algo espiritual nisso, meu irmão. Porque a bênção vem através dele. Pastor, o meu pai que morreu, eu não tenho mais o meu pai. Você pode exercer a paternidade através de Deus. Deus tem autoridade para ser paterno na tua vida. Para exercer essa paternidade na tua vida, comece a reconhecer Deus como pai. Comece a tratar Deus como pai. Comece a tratar, comece a honrar as lideranças que tem sobre a tua vida. As lideranças. O problema é que hoje um orgulho tão grande toma conta do ser humano. Eu acredito que desde o início de tudo, o orgulho toma conta. O orgulho toma conta. Eu mencionei semana passada a vida de Davi e a vida de Saul. Saul foi escolhido rei, Saul errou lá na frente, mas quando ele foi escolhido rei, ele fez jus àquela escolha de Deus. O povo chamou, mas Deus assinou embaixo. O que estava fazendo Saul quando ele foi escolhido para ser rei? Trabalhando para o seu pai. O que Davi estava fazendo quando Samuel foi até a casa do pai dele? Era o único que estava trabalhando. Os outros estavam lá assistindo sessão da tarde, um jogando sinuca, outro jogando videogame, outro no WhatsApp. E Samuel, é esse? Não. É esse? Não. É esse? Não. Então é o último. Quando chegou no último, Deus falou, não. É rei de casa? Tinha certeza que era na casa de Jessé. Tinha certeza. Seu Jessé, tem mais nenhum filho não, viajando, sei lá? Sabe que tem mesmo, Davizinho? Davizinho, coitadinho, está cuidando das ovelhas. Pois é. Não sabe fazer outra coisa, vai cuidar de ovelha, mas não sabe fazer outra coisa do que os outros estavam em casa. Ele é que sabia fazer. Ele é que sabia fazer, meu irmão. Aí lá na empresa você olha para o lado, um morcegueando, outro no banheiro, outro na sala fumando, outro sentado lá na mesa do chefe. Eu também não vou trabalhar. Está todo mundo parado. E aí quando Deus tem que escolher alguém para promover na empresa, pifou. Quando Deus quer abençoar, Deus vai abençoar quem? Eu que sou teu servo, Senhor. É servo. Olha como um referencial lá na tua empresa, querido. Olha para o teu patrão como um referencial. Eu tenho 26 anos dentro da fábrica lá e eu nunca desrespeitei. Um dia eu fiz uma brincadeira com o meu patrão. Chamei ele de mão de vaca. Falando sério, até eu falo para ele isso, mas brincando nunca tinha feito. Falando sério, eu falo, Gilberto, precisa trocar tal coisa aqui, assim, ele fala para mim assim, comprar, você só fala em comprar, você não fala em economizar. Ele fala assim, impressionante, fala, tem que trocar o computador. Não seja mão de vaca, tem que trocar o computador.
Mas um dia, numa brincadeira, nós estávamos brincando, eu falei, mas você é muito mão de vaca, meu Deus do céu. Ele deu risada, eu saí para um lado, saí para o outro, ele foi embora, eu fui embora, e o Espírito Santo foi no meu coração até em casa. E o respeito onde é que fica? E o respeito onde é que fica? Eu tenho 50 anos, ele tem 59. A idade do meu irmão, se meu irmão estivesse vivo. E o respeito? Meu Deus, irmãos. Cheguei em casa, almocei. Estava sozinho em casa aquele dia, graças a Deus. Peguei o celular. Liguei. Ele atendeu o telefone. Falei, tudo bem, Gilberto? Tudo. O que você precisa? Eu preciso pedir perdão. Ele ficou em silêncio. Falei, preciso pedir perdão. Ele falou, mas do que, cara? Falei, eu te chamei de mão de vaca hoje de manhã. E ele deu risada. E falou assim, que é isso? Que é isso? Você não tem que pedir perdão. Eu falei, eu preciso pedir perdão. Você me perdoa? Claro que perdoa, mas não tem de quê. Eu falei, me senti mal. E ele, imagine, Justo, fique tranquilo, nem passou nada pela minha cabeça. Eu desliguei o telefone. E me senti muito leve. A leveza do Espírito Santo. A leveza do Senhor. Você está entendendo? Você está entendendo? Esse homem tinha separado da mulher dele. E muitas vezes Deus me usou para chegar na sala dele e falar coisas para ele, que ele olhou para mim e falou assim, eu gosto de conversar com você, porque você é direto mesmo. Você é direto mesmo, você não manda recado. Eu falei, cara, se Deus está falando, eu vou falar. Mas aquele dia eu estava brincando, era a minha carne. E ele é um referencial para a minha vida. Um dia ele falou assim, aconteceu algo lá e ele falou assim, eu acho que eu perdi minha autoridade dentro da empresa. Eu falei, perdeu não. Perdeu não. Você é um referencial para mim. Você é um referencial de integridade, de honestidade e de administrador, porque eu aprendi muito contigo aqui. Isso não é rasgar seda, isso não é puxar saco não, perdão pela expressão. Isso é honra, meu irmão. Isso é honra. Quem não consegue enxergar Deus como Pai, não honra Deus como um Pai, dificilmente vai chegar nesse nível, querido. Dificilmente. Porque o orgulho lhe toma conta do coração. Quem é esse cara para mim pedir perdão para ele? Quem é esse cara? Meu patrão lá do Uberaba, que o vô Olívio conhece muito bem, é patrão meu, é pai de criação da minha esposa. Quando eu pedi a conta lá do trabalho, não aguentava, mas 8 anos aquele cara me chamando de você nunca vai ser profissional, você é isso, você é burro, você é aquilo. Eu falei, eu sou burro, então fica com esse escritório que estou indo embora. Saí, fui embora. Me senti tão aliviado, irmãos. 8 anos. 8 anos e aquilo ficou aqui, durante alguns anos. Alguns anos. E ele falou que eu nunca ia ser profissional. E ele fazia contabilidade desta empresa que eu atendo há 26 anos. Peguei um erro dele lá, de muitos mil reais, de recolhimento a maior na empresa. Falei, ai. Aquele dia eu me senti Davi na caverna de Adulão. Saul quer te matar, e agora você tem a oportunidade de matar ele. E aí eu lembrei de Davi. Falei, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Ele não é ungido do Senhor, ele não conhece a Deus, muito pelo contrário, mas ai daquele que se vinga. Está entendendo, irmão? Falei, eu não vou me vingar. Eu chamei o patrão e falei assim, você sabe que eu trabalho aqui e eu preciso te passar uma situação. Foi recolhido, naquela época, faz uns 10 anos isso, foi recolhido 30 mil reais a mais no imposto. E ele falou assim, eu não acredito. Falei, o que você vai fazer como contador? Eu não sou contador lá, ele é o contador. Ele falou, você vai cobrar dele? E ele falou, não.
não vou cobrar. Falei, eu tenho como reaver esse dinheiro. Em crédito de imposto, não cobre dele. Ele falou, não vou cobrar dele. E aí, ele falou com o contador e ele me ligou. Ele me ligou e falou assim, você pode vir aqui no escritório para me ensinar como que faz? E eu fui lá. E ele falou, como que eu faço essa redução para não pagar mais imposto? Falei, assim, 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 assim. Eu falei para ele assim, você disse um dia que eu nunca seria profissional. Mas eu quero te pedir perdão pelo dia que eu saí daqui e pedi a conta. Aquela vez. E ele fez assim, cara. E ali o Espírito Santo teve liberdade na minha vida. Eu falei para ele um dia assim, eu falei, cara, eu agradeço a Deus por Ele ter colocado você na minha vida. E ele olhou para mim. Ele olhou para mim, você ensinou a profissão que eu sei, hoje eu aprendi com você. E você é o melhor contador que eu já conheci. Orgulho debaixo dos pés. O problema é que as pessoas leem a Bíblia e não perdem a revelação do Espírito Santo. A Bíblia diz que Satanás vai ficar debaixo dos nossos pés e a gente já imagina o diabo ali, a gente pisando em cima. Cabeça. É o orgulho, é o nosso eu. É aquilo que o diabo lança contra as nossas vidas que nós temos que colocar debaixo dos pés. Quem vai pisar na cabeça de Satanás é Jesus. Aquilo que o diabo tenta colocar nas nossas vidas é que nós temos que pisar em cima. Orgulho. A gente chegar para o pai e falar, pai, me perdoa. Pai, eu te amo. Porque é através dele. Porque Deus vai derramar através dele. Você tem liberdade, querido. Você está num reino que não tem cercado. Você sai a hora que quer. Você faz o que você quiser. Mas antes de fazer, lembre, tem uma colheita. Tem uma colheita. Tem uma colheita, varão. Tem uma colheita, varoa. Põe orgulho lá debaixo do pé e pula com os dois. Orgulho. Falei para ele, você é o cara, mano. Você é o cara. Você me ensinou tudo. Eu aprendi tudo com você. Ele estalou o olho, ele não esperava aquilo. Eu tenho certeza que veio ao coração dele. Mas eu humilhei esse cara e ele vem dizer que eu sou melhor. Mas hoje já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. É o Pai que quer assim. É conforme o Pai. É conforme o Pai. Hoje ele entra no meu Face e fica compartilhando os versículos assim. Saí brabo do escritório. Trabalhei das 9 da manhã até 11h30, meia-noite, estava lá fechando folha de pagamento na máquina. Porque você nunca vai ser profissional. E aquilo foi. Eu fui ficando verde. Aí eu virei no Hulk. Fui lá na frente da mesa dele, bem nos bolotas dos olhos dele. Quê? Fica com esse escritório, fica com esse trabalho. Estou indo embora e não volto mais. Achando que estava abafando. E o diabo estava só sentadinho, assim, porque tem gente que diz que foi o diabo. Está vendo? Está endemoniado. Está na carne. O
diabo estava assim, ó, sentado no meio-fio, lá na frente, batendo palma. Isso mesmo, eu não preciso nem trabalhar. E tem crente que dá folga para o diabo. Está fazendo coisa e o diabo está só aplaudindo. Isso mesmo, não leva orgulho para casa não. Não leva, bate nele, mete a mão no ouvido dele. A vontade era essa. Eu fui embora, cheguei em casa meia-noite. E a minha esposa falou assim, o Wes não ia trabalhar até as 3 da manhã. Eu falei, pedi a conta. Pedi a conta, não aguentei mais. E agora, como que nós vamos pagar as contas? Eu falei, sei lá. Mas lá eu não fico mais. E aí, quando nós estávamos passando por uma situação difícil financeira, falei, Deus, eu preciso de um serviço extra. De repente, toca o telefone, quem? Ex-patrão. Ô cara, você não quer fazer um serviço para mim? Quero. Precisamos de grana. Tem como me adiantar aí? Já pedi um valezinho? Não, passa aqui, já tirou o cheque. Você está entendendo, varão de Deus? Está entendendo, varão? Que tem que estar debaixo dos pés o nosso orgulho. A gente é muito orgulhoso. A gente é extremamente orgulhoso. E chamar de pai, eu não consigo chamar Deus de pai. Então comece a olhar para o lado e entender que você tem irmãos em Cristo e que a igreja é a tua família. A igreja é a tua família. A igreja é o corpo de Cristo. Comece a enxergar a igreja como família e você vai ter o referencial do pai. Mas eu não sei, quando eu nasci, meu pai já era falecido, ou eu não conheço meu pai, mas tem um Deus que te ama, tem um Deus que exerce a paternidade sobre a tua vida. Tem um Deus que derrama a unção da paternidade sobre a igreja. E vaso aberto vai receber, vaso fechado não recebe. Deus quer derramar sobre a tua vida. Deus quer mudar a história da tua vida. Deus quer mudar a história da tua vida. Talvez tenham áreas da tua vida que você está travado, que você não consegue progredir e prosseguir. É porque tem algo que precisa ser desatado, meu irmão. Eu creio profundamente nisso, porque a minha vida foi baseada nisso. Porque a minha vida, a minha paternidade foi difícil. Contei aqui semana passada que eu descobri que eu era para ter sido abortado. E aí eu liberei perdão. Está perdoado. Não tenho mágoa do meu pai, não tenho mágoa da minha mãe. Porque eu quero ser livre daquela fazenda, livre daquele cercado. Eu quero andar num reino que serve o pão para mim. Eu quero andar num reino que supre as minhas necessidades, que supre as minhas carências. Suprir as carências. Meu Deus. A gente é muito carente, não é, irmão? Por isso que dá vontade de não vir mais na igreja, quando passa pelo pastor e ele não dá um abraço na gente. Está vendo? O pastor só olha para o Adriano. O pastor só olha para o Rodrigues. Você está entendendo? Isso é carência, querido. Isso é coração ferido e tem que ser transformado. Precisa ser transformado, precisa crescer. O Adriano falou que tem que ser como criança. Sim, quando Deus fala isso, tem que ser como criança. É ser como criança daquela forma, não tem vergonha de pular na presença de Deus, de rolar na presença de Deus. E se brigar com alguém, briga na hora. Eu tenho brinquedo, me dá teu brinquedo. Não, vira a cara, de repente já estão juntos. A Bia e a Emily estão brincando, de repente já choram, uma vai chorando para lá, outra chorando para cá, de repente estão brincando de novo. O cristão é assim, se alguém olhar torto para ele,
Não, cristão não, né? Cristão não é assim. Mas o ser humano é assim, né? Se alguém olhar torto para ele, pronto. Não olha mais na cara. Não vai mais na igreja. Se encontrar no mercado, foge. Irmão, isso só acontece do Rio Iguaçu para lá, em Curitiba. Amém? Tem que ter um coração tratável. Tem que ter um coração tratável. Mas não é tratável, Deus é um Senhor. Sabe como que eu aprendi que Deus, a imagem de Deus na minha cabeça? Eu cresci aquele velho barbudo, barba branca, com um jalecão, dando chicotada. Você pecou? Gadeou a aula? E quando conseguia fugir do chicote, ele soltava um raio. E a mãe falava, Ricardo, Deus castiga. Deus castiga. Vai levantar a voz para mim? Deus castiga. Hoje não é diferente na igreja, assim, o pastor está vindo aí, ó. Fica quietinho. Senta aí, o pastor vai te pegar. De noite, quando a criança lembra do pastor, começa a gritar no quarto, ai, pastor. Com a maldade que vocês fazem comigo. Essa maldade é comigo. Já vi mãe falando assim, ó, vou chamar o pastor. Aí quando a criança vê o pastor está vindo aí em casa para tomar um café. Ela vai pousar na casa da tia, sei lá. Mães, não façam isso comigo, pelo amor de Deus. Ensina que o pastor é bonzinho. Diga para ele, pelo menos diga. Mas foi assim que eu aprendi que era Deus, irmã. Eu cresci falando assim, meu Deus, será que eu quero ir para o céu? Será que eu quero ir para o céu? Chegar lá, levar chibatada. Se eu escapar da chibata, ele vai jogar um raio. Não pode fazer nada. Olhou para o lado. Olhou para o lado. Bzz. A mãe ensinou isso, irmão. Coitada da mãe, não tinha entendimento. Quando eu descobri a paternidade de Deus, foi diferente. Quando eu fui para o encontro, lá em novembro de 1999, oh meu Deus, a gente nem era nascido ainda. Fui para o encontro com Deus lá, uma ministração de cura interior. Deus me pegou no colo aquele dia. E eu olhei para ele e falei assim, não vai soltar raio? Brincadeira. Deus pegou no colo aquele dia. E eu senti o abraço de um pai. Não que não tinha recebido do meu pai sempre me abraçou. Mas aquele dia eu entendi quem era o pai. Oh, como é bom sentir o pai. Eu não quero mais esse cercado, eu quero aqui. O filho pródigo não voltou para casa por causa dos bens. O filho pródigo não retornou para casa por causa dos bens. Ele voltou por causa do pão. Ele voltou por causa do teto. Ele voltou por causa da segurança. Com o pai tem segurança. Com o pai tem cuidado. Com o pai tem provisão. Oh meu Deus, nós precisamos voltar ao início de tudo. Como aquela música diz, encontrar-me contigo, Senhor. Quero voltar ao caminho. Talvez nós estamos há tantos anos dentro da igreja, caminhando e estamos achando que estamos no caminho certo. Mas o caminho é aqui, a gente pegou outro caminho, e daí está tão difícil a caminhada. Pastor, está tão difícil a caminhada também, querido. Você foi por outro lugar. Você foi por outro lugar, não existe atalho. Aí tem pedra,
Aí tem mato, tem valeta, tem rio, tem montanha, está tão difícil, eu não vou aguentar, eu vou parar de caminhar com Deus. Esse não é o caminho que Deus designou para você. O caminho que Deus designou para você é diferente. Pode até ter dificuldade, mas é mais fácil de trilhar, meu irmão. Comece a olhar a igreja como família. Comece a olhar o corpo de Cristo como família e tenha Deus como referencial de pai. Chama Ele de pai, chama Ele de paizinho querido. Chama Ele. Entenda isso para a tua vida. Entenda isso para o teu viver. Talvez algumas coisas estão tão difíceis, algumas coisas não estão se desenrolando na tua vida porque tem algo que é necessário, um clique. Um clique. Pastor, mas eu não saí do cercado. Pastor, mas eu não saí da presença de Deus. Mas talvez tenha alguma coisa, algum caminho que você pegou que está errado. Algum caminho que você pegou que não é certo. É hora de voltar. Voltar. Talvez você está na igreja há tantos anos. Já teve vontade de ir embora, já teve vontade de desistir. Deus está te chamando a um relacionamento de pai e filho. Vem cá, filho, senta. Senta no colo do pai. Sabe o que é o colo do pai? Senta no colo do pai. Ah, que segurança é. Ah, o braço do pai é tão seguro. Ah, que segurança é. Ali pode acabar o mundo, né? Uma criança bem pequena, não sei se o Theo faz isso, mas se você dá um dedinho para ele, ele segura assim. Você já viu isso? Você já notou isso? É igreja. A criancinha pequenininha, se você dá um dedo para ele, segura. Segura firme, porque ele entende a segurança. Você precisa entender a segurança. Segurando nas mãos do Senhor. Aleluia. Volta para o Pai. Volta para o Pai. A Bíblia diz: converterei o coração do pai ao filho e do filho ao pai. Deus precisa converter o coração dele para nós. Deus precisa ter acesso para converter o nosso coração para Ele. Para reconhecer Deus como Pai. Receber esta paternidade, aleluia. Fica em pé, igreja. Fica em pé, povo de Deus. Oh, aleluia.